Então hoje nós vamos dando sequência ao livro Há 2000 anos. Nós vamos entrar hoje no capítulo 3, em casa de Pilatos. A gente já viu no capítulo anterior, né, que Pilatos recebe o senador Públio Lentulus lá na cidade, em Jerusalém, que Pilatos quem a gente conhece, né? Pilatos quem teve contato direto com Jesus no momento próximo ali da crucificação. Mas a gente vai ver através desse livro, do livro de hoje, desse capítulo de hoje, inclusive, que Pilatos teve informações, já tem, como provavelmente a maior parte do povo daquela época, daquela região, tinha notícias de Jesus, acreditando ou não, né, nele, tinham notícias já do que estava acontecendo, de um provável Messias, de uma pessoa importante ali na religião dos judeus, mas que eles se julgavam, né? Os romanos se julgavam muito superiores a tudo isso. Mas então vamos lá. Nós então terminamos o capítulo que é um escravo, se chama um escravo, que mostra o comprometimento que o senador Publio Lentulus acaba se envolvendo com aquele garoto, né, que jogou aquela pedra e que acabou, no final daquele capítulo, já como escravo vendido na casa do amigo do senador Publio Lentulus, na casa do amigo Severus. Então agora nós vamos continuar esquecendo um pouco essa questão do André de Gioras, né, e o seu filho Saul de Gioras. O Saul é quem virou escravo, quem foi, na verdade, agora entrou na casa do Flamílio. E nós vamos voltar para a questão ali em Jerusalém. Boa noite, Adila, tudo bem? Então, tudo jóia? Nós vamos começar agora. Desculpa o atraso, viu? Imagina, tranquilo. Então vamos lá, capítulo 3. Em casa de Pilatos. A secura da natureza, onde se ergue Jerusalém, proporciona à célebre cidade uma beleza melancólica, tocada de angustiosa monotonia. Ao tempo do Cristo, seu aspecto era quase o atual, como hoje se observa. Quer dizer, muito pouca coisa mudou com relação à natureza ali, né, aos arredores de Jerusalém. Apenas a colina de Mispa, com as suas tradições suaves e lindas, representava um recanto verde e alegre onde repousavam os olhos do forasteiro, longe da aridez e da ingratidão das paisagens. Então era tudo meio desértico. O único local que eles falavam que tinha uma visão de uma natureza mais verde, né, era esse monte ali, Mispa. Todavia devemos registrar que, na época da permanência de Públio Lentulus e de sua família, Jerusalém acusava novidades e esplendores de vida nova. As construções herodianas pulavam nos seus arredores, revelando novo senso estético por parte de Israel. Então, por parte da natureza em Jerusalém, não era muito atraente mesmo. Mas a cidade de Jerusalém atraía porque estavam acontecendo modificações por influência, né, de Herodes, as construções de Herodes. Então, por isso, os romanos também tinham um pouco de interesse, gostavam de ir morar nas regiões ali, né? A predileção pelos monólitos talhados na rocha viva, característica do antigo povo israelita, fora substituída pelas adaptações do gosto judeu às normas gregas. Então, por influência da cultura grega, algumas modificações mudavam um pouquinho a paisagem construída, né? Renovando as paisagens interiores da famosa cidade. A joia maravilhosa era, porém, o templo. O templo que a gente já ouviu várias vezes, inclusive no próprio Evangelho, né? Quando
Jesus vai ao templo, quando tem a passagem dos apóstolos indo ao templo, que tem o cego ou o paralítico que ficava ali às portas do templo. Então são várias passagens da própria Bíblia, do Evangelho, que falam, comentam sobre esse templo. Um templo que inclusive foi destruído no ano de 70, né, depois de Cristo, mas que era a parte principal, né, de atração, não é turística, né, mas era o orgulho de Jerusalém. Né? Então, como ele fala, a joia maravilhosa era, porém, o templo, todo novo da época de Jesus. Sua reconstrução fora determinada por Herodes. Então, o próprio Herodes quem determinou a reconstrução desse templo no ano de 21. Então, Jesus ainda não tinha nem começado a fase em que ele era mais os seus feitos públicos, né, que foi do ano 30 ao 33. Então, no ano de 21, Jesus já era nascido, Herodes fez uma grande reforma ali, né, a reconstrução desse templo. Notando-se que os pórticos levaram 8 anos a edificar-se. Então, vocês têm noção do tamanho do que é esse templo? Do que era esse templo? Inclusive, tem descrições na internet que a porta, essas pórticos dele, né? Parece que tinham 18 metros de altura. Então é algo gigantesco mesmo, né? Se a gente clicar aqui nessa cruz aqui, né? Dá para ver a construção, aqui uma imagem eles mostram. Isso daqui, imagine essa porta aqui, ó, com 18 metros de altura. Então, olha as escadarias, olha o tamanho da porta, olha o tamanho do templo. Então, são coisas, assim, grandiosíssimas. A gente talvez não faça ideia se a gente não vai atrás e se esclarece. E aqui mais uma informação. 8 anos para fazer cada uma dessas portas. E considerando-se ainda que os planos da obra grandiosa, continuados vagarosamente no curso do tempo, somente ficaram concluídos pouco antes da época de sua completa destruição. Nos pátios imensos, reunia-se diariamente a aristocracia do pensamento israelita, localizando-se ali o fórum, a universidade, o tribunal e o templo supremos de toda uma raça. Então, toda a parte mais importante do povo israelita se juntava nesses arredores ali, nos pátios imensos ao redor do templo. Os próprios processos civis, além das discussões engenhosas de ordem teológica, ali recebiam as decisões derradeiras, resumindo-se no templo imponente e grandioso todas as ambições e atividades de uma pátria. Os romanos, respeitando a filosofia religiosa dos povos estranhos, porque o povo romano saiu, né, no mundo conquistando e subjugando todas as nações que eles passavam. Mas eles respeitavam a questão religiosa de cada um desses povos, até porque eles sabiam que isso era o mais importante para que se mantivesse, porque senão as rebeliões seriam maiores, né? Então, mas não participavam das teses sutis e dos sofismas debatidos e examinados todos os dias. Mas a Torre Antônia, que é aquela que a gente já viu também, onde era sediada a parte militar, né, dos romanos ali em Jerusalém, onde se aquartelavam as forças armadas do Império, dominava o recinto, facilitando a fiscalização constante de todos os movimentos dos sacerdotes e das massas populares. Então, apesar dos romanos não participarem religiosamente do que se fazia ali nos ambientes, eles dominavam o recinto do templo, né? Então, para fiscalizar a questão financeira, a questão do que se comercializava, porque eles recolhiam impostos sobre tudo.
tudo tinha que ter uma parcela que ia destinada ao Império Romano. Públio Lentulus, após o incidente do prisioneiro, então quando André de Gioras vai visitar Públio Lentulus, ali depois da questão ali da Torre Antônia, que continuava a considerar como episódio sem importância, porque ele achou que o Saul tinha fugido, já tinha voltado para casa, então ele esqueceu praticamente esse episódio. Retomava certa serenidade para o desempenho de suas obrigações consuetudinárias. Os aspectos áridos de Jerusalém tinham, para seus olhos cansados, encanto novo. Então, era a novidade principalmente, esse clima, né, de uma nação com novidades de construções e tudo mais, era que atraía, porque da questão do clima em si, da aridez do deserto, não eram atraentes, mas era encantador por ser novo para o Públio Lentulus, né, que tinha saído de Roma, que era o grande império. Né? Aparentemente, ou supostamente, a gente imagina que o Império Romano era muito mais grandioso do que tudo isso que estavam vendo ali. Mas pela questão, né, da necessidade, da movimentação, da novidade, o Públio Lentulus estava sendo agradado pela nova vida que ele estava levando ali, no qual o pensamento repousava das numerosas e intensas fadigas de Roma. Quanto a Lívia, esta guardava o coração voltado para os seus afetos distantes. Então a cabeça da Lívia já era mais mantida às questões dos amigos que ela deixou para trás lá em Roma. Analisando a aridez dos espíritos ao alcance do seu convívio. Como por milagre, a pequena Flávia havia melhorado, observando-se notável transformação das feridas que lhe cobriam a epiderme. Então, a Flávia, que é a filha deles, tinha realmente tido uma melhora considerável, só pelo fato de estar ali na cidade de Jerusalém. Pela questão da temperatura, do clima, da umidade, seja lá o que for, mas o fato é que ela tinha melhorado. Mas as atitudes hostis de Fúvia, então a parente, né, do Públio Lentulus, a casada com o tio, que lhe não perdoava a simplicidade encantadora e os dotes preciosos de inteligência, sem perder ensejo para jogar-lhe em rosto pequeninas indiretas, por vezes irônicas e mordentes, deixavam-lhe o espírito aturdido num turbilhão de expectativas alucinantes. Então a Lívia estava sofrendo, apesar do Públio não estar percebendo, porque o Públio estava envolvido com a nova situação e estava encantado. A Lívia não, ela está percebendo que o clima, a espiritualidade das pessoas, o espírito, principalmente dessa Fúvia, né? Que ela tinha uma inveja, ela tinha um desprezo e, como falava, né? Várias vezes ela jogava indiretas para Lívia, né? Por isso Lívia então tinha um espírito angustiado ali nessa cidade. Semelhantes acontecimentos eram desconhecidos do marido, a quem a pobre senhora se abstinha de relatar os seus mais íntimos desgostos. Então ela, para preservar o marido, acabou não contando esses pequenos acontecimentos no relacionamento com a Fúvia. Esses fatos, porém, não eram os elementos que mais contribuíam para acabrunhá-la naquele ambiente de penosas incertezas. Quer dizer, apesar dessa questão com a Fúvia e com a frieza de algumas pessoas, esse não era o maior problema que Lívia enfrentava intimamente. Fazia uma semana que se encontravam na cidade e notava-se contrariando talvez seus hábitos. Pôncio Pilatos comparecia diariamente à residência do pretor, a pretexto de predileção pela palestra com os patrícios recém-chegados da corte. Então a gente já entendeu pelo capítulo anterior também, né, que o Pôncio Pilatos, pelo seu poder, pela sua postura e pela seus hábitos, né, imorais,
ele era uma pessoa que se via atraído por determinada mulher, ele iria agir da maneira que os seus desejos lhe pedissem. Então ele estava fingindo ou estava fazendo-se entender que as visitas que ele fazia todo dia na casa ali do pretor, né, do Sávio e onde o Públio estava morando, era a pretexto de conversar com o pessoal que veio de Roma, né? Mas intimamente o que atraía ele para lá era a Lívia. E a Lívia sentia isso. E a Lívia, então, tinha o coração amargurado, mas muito mais do que o caso com a Fúvia, a questão do próprio Pôncio Pilatos. Horas a fio eram empregadas nesse mister, mas Lívia, com as secretas intuições da sua alma, compreendia os pensamentos inconfessáveis do governador a seu respeito, recebendo de espírito prevenido os seus amáveis madrigais a alusões menos diretas e alusões menos diretas. Então, ela já tentava se esquivar, se defender de qualquer possível, né, conversa dele que pudesse qualquer intenção de criar um caminho para se aproximar dela. Nessas aproximações de sentimentos que prenunciam a preamar das paixões, via-se também a contrariedade de Fúvia, tocada de venenoso ciúme em face da situação que a atitude de Pilatos ia criando. Então, Fúvia não era a esposa de Pilatos, a esposa de Pilatos era Cláudia. Fúvia era a esposa do tio do. Nossa, me fugiu o nome agora. Do marido da Lívia. Mas Fúvia, como um espírito também de desvios morais, né? Ela tinha suas atrações ou queria a atenção, de certa forma, de Pilatos, e ela já estava percebendo que Pilatos estava com certa arrastar assim, a asa dele para o lado da Lívia, e também, além da questão que ela já tinha, estava começando a ter problemas maiores aí com relação à aceitação da própria Lívia. Era a Por Cláudia Sabina ou não? Não, a Cláudia Sabina Hum. era do outro livro que nós vamos ler na sequência. A Cláudia Sabina vai acontecer no ano 130 depois de Cristo, Pois é, que é tanto nome, eu no livro também 50 não estou anos me lembrando. depois. A Tá, Cláudia, pelo que a gente vai vendo aqui agora no livro, ela já era um espírito mais elevado como o da própria Lívia. Talvez nem tanto, mas já é um espírito diferenciado. Diferente da Cláudia Sabina, né, que a gente vai ver no 50 anos depois, que é um espírito muito parecido com o da Fúvia aqui. Então, por detrás daqueles bastidores brilhantes do cenário da amizade artificial com que foram recebidos, Públio e Lívia deveriam compreender que existia um marnel de paixões inferiores. Marnel é pântano, né? Então existia um pântano de paixões inferiores que, certo, haveria de tisnar a tranquilidade de suas almas. Então tudo aquilo que estava se formando, né? O interesse de Pôncio Pilatos, a recepção ali, cada vez mais eles estavam envolvidos nessa rede de espíritos com paixões muito baixas e atitudes, formas de agir e que estava para começar a desencadear uma série de problemas na vida ali do casal. Não entenderam, todavia, os detalhes da situação e penetraram de espírito confiante e ingênuo no caminho escuro e doloroso das provações que Jerusalém lhes reservava. Então, aqui começa, né, o problema, eles estão chegando, faz uma semana que eles estão ali, e Públio não percebe. Lívia tem uma intuição, mas é muito grande ali, daqui para frente, o que a gente vai ver que vai começando a se formar.
reafirmando incessantes obséquios e multiplicando gentilezas, Pilatos fez questão de oferecer um jantar, no qual toda a família se reconfortasse e a fraternidade e a alegria fossem perfeitas. No dia aprazado, então Pilatos organizou um jantar, então, além da recepção inicial, né, depois de esse prazo. E no dia, então, resolvido para esse jantar, Sálvio e Públio, então tio e sobrinho, acompanhados pelos seus, compareciam à residência senhorial do governador, onde Cláudia igualmente os esperava com um sorriso bondoso e acolhedor. Então, até então, o governador, né, da província ali, que é o Pilatos, ia na casa do Sálvio, onde Públio e a esposa estavam. Agora, eles foram convidados para a casa do governador, nesse grande jantar. Lívia estava pálida, no seu traje simples e despretensioso, sendo de notar que, contra toda a expectativa do esposo, fizera questão de levar a filhinha doente, no pressuposto de que o seu cuidado materno representasse alguma coisa contra as pretensões do conquistador que o seu coração de mulher adivinhava, através das atitudes indiscretas e atrevidas no anfitrião daquela noite. Então, olha isso, a Lívia já prevendo que ali seria uma situação difícil, ela insistiu, apesar do Públio achar que não deveria, mas ela insistiu e levou a filha, a Flávia. A filha com cuidados, com a doença e tudo mais. Então seria muito mais fácil a Lívia se proteger, de não ficar sozinha, talvez, com o governador. Então, sempre com a filha por perto, talvez ela achou que seria uma forma de inibir a ação de Pôncio Pilatos. O jantar servia-se em condições especialíssimas, segundo os hábitos mais rigorosos e elegantes da corte. Então, a luxúria, né? A forma que esses jantares dos povos das pessoas mais importantes ali do império eram realmente de maneira exageradas, né? Eles vão descrever, inclusive, como é que são esses jantares aqui. Lívia estava aturdida com aquelas solenidades, a se desdobrarem nos mais altos requintes da etiqueta romana, costumes esses oriundos de um meio do qual ela e Calpurnia sempre se haviam afastado na sua simplicidade de coração. Numerosa falange de escravos se movimentava em todas as direções, como verdadeiro exército de servidores em face de tão reduzido número de comensais. Então era uma ostentação, né, muito grande, é o que a gente imagina. E aí eles começam agora uma descrição que faz a gente começar a entrar, inclusive, e perceber exatamente o exagero desses ambientes. Depois dos pratos preparados, chegam os vocadores recitando os nomes dos convivas, enquanto os infertores trazem os pratos dispostos com singular simetria. Os convidados recostam-se então no triclínio, forrado de penugens cetinosas e de pétalas e flores. As carnes são trazidas em pratos de ouro e os pães em azafates de prata, multiplicando-se os servos para todos os místeres, inclusive aqueles que deviam provar as iguarias, a fim de se certificar do seu paladar, para que fossem servidas com a máxima confiança. Então, olha isso. Era uma quantidade de escravos e servos muito maior do que das próprias pessoas que estavam ali para serem servidas. Olha, chega ao absurdo de para cada prato, para cada simetria, até para provar o que estava sendo servido, para que eles tivessem a certeza que iriam comer algo com sabor agradável, alguém tinha que provar antes ali. Os copeiros servem um falerno precioso e antigo,
misturado de aromas em taças incrustadas de pedras preciosas, enquanto outros servos os acompanham apresentando, em galhetas de prata, a água tépida ou fria ao sabor dos convidados. Junto dos leitos, onde cada comensal deve recostar-se molemente, conservam-se escravos jovens, trajados com apuro e ostentando na fronte gracioso turbante, braços e pernas seminus, cada qual com a sua função definida. Então, em algumas dessas cenas, a gente já deve até ter visto, né, em filmes que retratam essa época, né, do imperador, de Roma, do império. Esses escravos, essas roupas curtas, né, com pernas de fora, braços musculosos de fora, tudo, né, envolvendo um ambiente muito sensual, com muito apelo, né, à materialidade e tudo mais. Alguns agitam nas mãos longos ramos de mirto, afugentando as moscas, enquanto outros, curvados aos pés dos convivas, são obrigados a limpar discretamente os sinais da sua gula e intemperança. Então, até gente no chão, tirando, recolhendo as migalhas, os pedaços de comida que caíam no chão, até isso tinha trabalhador ou escravo para fazer esse tipo de serviço. 15 serviços diferentes sucederam-se através dos esforços dos escravos dedicados e humildes, quando, após o repasto, brilham os salões com centenas de tochas, ouvindo-se agradáveis sinfonias. Então, e tudo isso que estava descrevendo é algo que fazia parte de hábitos ali em Roma, né? E que, como já foi dito, a própria Lívia, juntamente com a esposa do Flamínio, não tinham preferência, não tinham gosto por frequentar esse tipo de solenidade. Então elas não iam, porque achavam que tudo isso era realmente um exagero, um absurdo. Servos jovens e bem postos executam danças apaixonadas e voluptuosas em homenagem aos seus senhores, mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea. E somente não foi levado a efeito um número de gladiadores, segundo o costume nos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplices, pedira que poupassem naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. Então aí a Lívia conseguiu interceder para que não acontecesse, por exemplo, as batalhas entre os gladiadores ali que acabavam feridos ou às vezes até ia até a morte. A noite era das mais cálidas de Jerusalém, motivo porque, findos o jantar e cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora por Sulpício Tarquínios, se dirigia para o amplo e bem posto terraço onde jovens escravas faziam deliciosa música do Oriente. Então acabou o jantar, eles foram tudo ali para o terraço, né, da casa do Públio, de Pilatos, acompanhados do Sulpício Tarquínios, aquele que fez o cortejo, né, acompanhou a caravana da chegada deles. E aí a conversa, né? Públio falando. Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como esta, exclamou Públio, sensibilizado, dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia. Devo à vossa bondade, fidalga e generosa, a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o pensamento. Senador, então olha isso, o Públio ele gostava, né? Estava agradecendo aquilo que ele tinha feito por ele. E aí Pilatos responde: Senador, esta casa vos pertence, replicou Pilatos com intimidade. Ignoro se a minha sugestão ser-vos agradável, mas
só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos condescesseis a honrosa alegria de vos hospedar aqui com os vossos dignos familiares. Então, olha aqui as segundas intenções de Pilatos, né, com relação à esposa de Públio. Então, ele fala assim: essa casa é sua e eu só vou ficar inteiramente feliz se você e a sua família vier morar aqui comigo. Acredito que a residência do pretor Sálvio não vos oferece o necessário conforto, e acrescendo a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher, a esposa de vosso tio, sinto-me à vontade para fazer este oferecimento, sem quebra de nossos costumes em sociedade. Então, a Cláudia, né, que é a esposa de Pilatos, ela tem um parentesco com a Fúvia. E o governador está falando, por nossa parentela, né, eu sei que eu posso fazer esse convite sem ofender ninguém, sem acabar quebrando nenhum tipo de protocolo que ali os patrícios ali exigiam, né? E aí ele responde: lá isso não, exclamou por sua vez o pretor. Na verdade, quem está respondendo é o Sálvio, né? Que acompanhara atento a gentileza da oferta. Eu e Fúvia nos opomos à realização dessa medida. E acenando confiante para a consorte, terminava a sua ponderação. Não é verdade, minha querida? Quer dizer, aí, olha isso, falando para Fúvia, não, isso não, porque é um prazer que nós recebamos o Públio na nossa casa. E pergunta pela reafirmação da esposa. Fúvia, porém, deixando transparecer uma ponta de contrariedade, redarguiu com surpresa de todos os presentes. De pleno acordo, Públio e Lívia são nossos hóspedes efetivos. Contudo, então, ali eles são muito benquistos lá, porém, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento, sendo justo que os não privemos de qualquer recurso que se venha a verificar a favor da pequena enferma. Olha isso, como ela acaba sugerindo com toda delicadeza, mas mostrando que talvez seja melhor que eles possam ir para a casa de Pôncio Pilatos. E dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore, onde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral. Então, olha, imagina o que ela vai falar agora. Porque quando ela fala isso, ela vai para perto da menina, da Flávia, né? E fala para o escândalo de todo mundo que vai ouvir ali. Aliás, esta menina representa uma séria preocupação para todos nós. Sua epiderme dilacerada acusa sintomas invulgares. Recordado, quer dizer, ela ia falar sobre a lepra, né, sobre a hanseníase, e aí, mas não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos, porque Cláudia, olha lá como Cláudia é um espírito aqui diferente, né? Alma nobre e digna, constituindo uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado, compreendendo a situação penosa que os seus conceitos iam criando, adiantou-se-lhe redarguindo. Olha isso, a Cláudia é a irmã da Fúvia. E aí, quando ela percebe que a Fúvia está criando uma situação muito complicada, muito triste, né? Ela acaba intervindo na situação. E fala: não vejo razões que justifiquem esses temores. Suponho a pequena Flávia muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém para a sua cura completa. E avançando para a doentinha, como quem desejasse desfazer a dolorosa impressão daquelas observações indelicadas, tomou-a nos braços,
osculando-lhe o rosto infantil. Então, olha isso, ela dá um beijo no rosto da pequena doente, coberto de tons violáceos de mal disfarçadas feridas. Lívia, que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Fúvia, recebeu a gentileza como bálsamo precioso para suas inquietações maternas. Quanto a Públio, este, amargamente surpreendido, considerou a necessidade de reaver a sua serenidade e energia máscula, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara, retomando a direção da palestra sobremaneira comovido. É verdade, amigos. A saúde da minha pobre Flávia representa o objeto primordial da nossa longa viagem até aqui. Resolvidos os problemas do Estado, que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias que examino a possibilidade de me localizar em qualquer região do interior, de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro. Então, ele confirma que a preocupação é a saúde da filha, e aí até acrescenta que eles, na verdade, a intenção deles era logo que tivesse feito o que veio fazer na questão da profissão dele, eles procurassem realmente ir para o interior, para as áreas onde talvez o clima fosse ainda mais favorável. Pois bem, replicou Pilatos com segurança, em assuntos de clima sou aqui um homem entendido. Há 6 anos que me encontro nestas paragens em função do cargo e tenho visitado quase todos os recantos da província e de regiões vizinhas, tendo motivos para afiançar que a Galiléia está em primeiro plano. Então, olha, agora só para a gente lembrar também algumas questões aqui, né? A gente sabe que o Emmanuel, né, que é quem escreve esse livro, que é o mentor espiritual do nosso querido Chico, ele teve nessa encarnação uma grande reviravolta, um choque com relação aos instintos dele e o que ele veio aprender. E olha como a gente está percebendo que as coisas aqui já estão direcionando ele a ter esse encontro com Jesus, que ele vai ter um encontro com Jesus. Eles vão conhecer a mensagem de Jesus. Talvez ele não entenda logo de pronto, a Lívia, que é um espírito já mais elevado, entende. Mas olhem isso, né? Ele estava lá com relação aos problemas, uma sugestão para ir para Jerusalém, e agora, ali onde eles estão, o próprio Pilatos falando, olha, eu te garanto, na região da Galiléia é um dos melhores locais com relação ao clima. E é justamente a região onde Jesus vive, né? Está crescendo, nasceu, está crescendo, e onde ele ainda está ali por concretizar tudo aquilo que a gente conhece através do Evangelho. E aí Pilatos segue dizendo, né? Sempre que posso repousar dos labores intensos que aqui me prendem, busco imediatamente a nossa vila dos arredores de Nazaré, para gozar a serenidade da paisagem e as brisas deliciosas do seu lago imenso. Então, né, o lago, né, onde várias cenas bíblicas acontecem, né? Então, lá ele já fala que é ali ao redor do grande lago que ele realmente recomenda. Concordo em que a distância é muito longa. Deixa eu ver até se vai aparecer aqui a foto do lago. Aqui é o Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, também Lago de Genezaré, como a gente vê várias vezes a descrição na Bíblia. Mas olha aqui, ó, uma foto para a gente ter uma ideia do ambiente onde Jesus passou, do ambiente onde agora o senador está próximo e provavelmente aqui, né, nas margens desse lago é quem ele vai encontrar com Jesus. Então, ó, permanecesse nas cercanias da cidade nas minhas estações de repouso,
perderia o tempo atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo, sempre a braços com inumeráveis pendências. Então, o Pilatos está recomendando que realmente, quando puder, já vá para lá. Ainda agora, Sulpício terá de partir, a fim de superintender alguns trabalhos de reparação da nossa residência, pois tensionamos seguir para ali dentro de pouco tempo, a refazer as energias esgotadas na luta cotidiana. Já que a minha hospedagem não vos será necessária em Jerusalém, quem sabe teremos o prazer de hospedar-vos mais tarde na vila a que me refiro. Nobre amigo, exclamou o senador agradecido, devo poupar-vos tanto trabalho, mas ficar-vos-ei imensamente grato se o vosso amigo Sulpício providenciar em Nazaré a aquisição de uma casa confortável e simples que me sirva, reconfortando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares e onde possamos residir despreocupadamente por alguns meses. Com o máximo prazer. Muito bem, atalhou Cláudia com bondade, enquanto Fúvia mal dissimulava venenoso despeito. Ficarei incumbida de adaptar a nossa boa Lívia à vida campestre, onde a gente se sente tão bem em contato direto com a natureza. Desde que se não transformem em judias, disse o senador bem-humorado, enquanto todos sorriam alegremente. Nesse comenos, ouvido sobre os detalhes dos serviços que lhe seriam confiados em dias próximos, Sulpício Tarquínios, homem da confiança do governador, sentiu-se com liberdade de intervir no assunto, exclamando com surpresa para quantos o ouviam. Então, olha aqui agora, a gente está quase chegando no meio desse capítulo, eu vou parar logo mais. Mas só para a gente já começar a entender, a ter alguns toques da questão do que a gente sabe. Eles vivem na época em que Jesus passou pela terra. Eles estão indo para a região onde Jesus nasceu e cresceu e vive. E agora vem a primeira notícia que eles têm ali, a própria Lívia e o Públio, né, com relação à figura de Jesus, né? Então, esse Sulpício Tarquínios, que na verdade ele não é desses mais, dos cargos políticos mais importantes, mas alguém de extrema confiança do governador, se sente à vontade para fazer um comentário com relação ao local lá. E por falar em Nazaré, já ouvistes falar do seu profeta? Sim, continuou. Nazaré possui agora um profeta que vem realizando grandes coisas. Que é isso, Sulpício? Perguntou Pilatos, ironicamente. Pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Então, falando de Jesus, mas fala assim, mas Sulpício, o que é isso? Não dê tanta atenção a essa história, porque desse povo, vários são os profetas, toda hora tem profeta novo, e a discussão deles é muito grande sempre com essa questão da religião e tudo mais. Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu, e cada qual é dono de uma nova revelação. Quer dizer, isso não é coisa de tanta importância. Isso é uma disputa de egos, né, mais ou menos querendo dizer isso. Que acontece lá dentro desse povo, né, com essas fraquezas, né, entendem assim, né? Mas aí, quando Pilatos fala isso, o Sulpício responde, né? Mas esse, Senhor, é bem diferente. Estarás acaso convertido a uma nova fé? De modo algum, mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas. Mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço, quando passava há alguns dias por Cafarnaum. Então, olha lá, Cafarnaum, mais uma das cidades históricas da Bíblia, né? Agora o Sulpício está falando. Eu não
estou me convertendo, né, à religião deles, não. Eu só estou falando que a figura, esse tal profeta, né, quando eu ouvi em Cafarnaum, ele me impressionou. É uma figura impressionante. Qual é o grau de consideração que a gente tem que dar a isso é outra questão. Mas ele é alguém impressionante. E aí ele fala, ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra, em êxtase de admiração e comoção. Eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvi-lo. A gente acabou de ler no outro livro que nós estamos estudando, né? O magnetismo daquele espírito que vem de esferas superiores, o Asclépios, que prende a atenção do André Luiz daquela maneira que ele não consegue deixar de dar atenção. E aqui, o Cristo, como a gente sabe, né, alguém ainda muito superior ao espírito do Asclépios, é o que o Sulpício está descrevendo. Eu não entendo, não concordo, mas uma coisa eu te digo. Eu fui tocado de uma força misteriosa quando eu vi essa pessoa. Sentei-me para ouvi-lo. De sua personalidade extraordinária de beleza simples, vi não sei o que, dominando a turba que se aquietava de leve, ouvindo-lhes as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam às brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. E de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Então a gente não faz ideia do que é a presença, do que é ter convivido com Jesus nessa fase em que ele passou pela terra. É algo que marca a qualquer um que cruze o olhar com ele. Por mais que ainda exista muita empedramento dentro daquela alma que combata, que não aceite, é marcado. É marcado porque é de um magnetismo, de uma presença, de uma grandiosidade que é longe de tudo aquilo que a gente possa ter conhecido, né? E de seus olhos compassivos pareciam nascer uma onda de piedade e comiseração. Descalço e pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura causava-se a leveza dos seus traços delicados. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo. Suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes. Então, olha isso, né? Por que agora a gente começa a entender por que Jesus causou tanta irritação por parte daquele povo daquela época, né, que não o compreendia? Porque Jesus falava que aquele reino, aquele império, que para eles, o imperador e os súditos, né, mais nobres, aquilo era a coisa mais importante que pudesse existir na terra e não existia nada maior ou melhor no céu. Então, quando ele começa a falar que tudo aquilo que eles davam um valor exagerado não era nada, aquilo começa a preocupar, né? Então falava que as nossas grandezas e conquistas como se fossem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes, todas essas obras que foi dito aí, né, que era admirável. Em Sebaste, asseverando que acima de César está um Deus todo-poderoso, porque para eles, para o Império Romano, César era o Deus.
encarnado. Mas aí Jesus vem e fala, não, acima de César tem um Deus que é todo poderoso. E César não é assim. Providência de todos os desesperados e todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como irmãos bem-amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça que nós não conhecemos. Então aí, só que agora essa conversa ainda se desenrola um pouco mais. Mas eu só queria que a gente começasse, para terminar o dia de hoje, e entrasse um pouquinho nessa descrição de alguém que não é cristão, mas mostrando para Pilatos, para Públio Lentulus, para a própria Lívia, para a própria Cláudia, que Jesus é uma figura impressionante, um ser à parte de tudo que eles possam ter conhecido até então. E fala do que Jesus fala um pouco. Fala que Jesus fala que todos são irmãos. E isso para eles, para o Império Romano, era um absurdo. Porque não, eles são os deuses na Terra, os queridos do Deus lá em cima, mas que não são menores do que ele. E que existe a necessidade de terem escravos, de terem outros seres da raça humana que não têm a mesma importância, que não têm o mesmo valor. Então, aqui começam a receber essas informações e aí na semana que vem a gente vai ver a sequência, né, dessa conversa, dessas notícias de Sulpício, dando ali a todos esses que estão ali conversando. Já dá para a gente começar a ter uma noção, né, do que vai acontecer daqui para frente com relação à conduta, né, de Pilatos, com relação à paixão que ele estava começando a cultivar, né, e deixar crescer pela Lívia. A questão, né, de Jesus convivendo entre aquele povo naquela época e o que isso pode despertar de problema e tudo mais. Então são só pequenos detalhes para a gente começar ir assimilando e refletindo para a gente ir na sequência e entendendo cada vez mais. Certo? Certo. Algo que vocês queiram falar aí de tudo isso que a gente leu? Ou Para mim, tudo bem. tudo certo? Bom, então, semana que vem continuamos, né? Vamos acabar esse capítulo na semana que vem, porque nós já passamos um pouquinho da metade. Então, vamos só encerrar mais uma vez agradecendo a Deus, né, pela oportunidade e que todos nós tenhamos uma ótima semana, uma ótima noite. Certo? Que assim seja. Boa noite a todos. Boa semana, então. Boa Tchau, boa noite. noite. Até Obrigada, mais. Mari. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Tchau.